correu Toninho, recebe o Rivelino, grande passe para Luiz, César Rivelino, disparou, gol! O ano era 1966. O Brasil vivia um dos momentos mais gloriosos da sua história esportiva. Nossa seleção era campeã das Copas do Mundo de 1958 e 1962. E a nação esperava ansiosa o título de tricampeã, que poderia ser conquistado na Copa da Inglaterra, realizada em julho daquele ano. No entanto, se no esporte vivíamos tempos de glória, fora dos gramados enfrentávamos os primeiros anos de ditadura, que teve início com o golpe civil-militar de 31 de março de 1964. E foi a partir deste momento que nada escapou do controle do governo, nem mesmo o futebol. Quando a gente trabalha a ditadura, a gente tem que pensar na consolidação do golpe. O primeiro momento em que acontece o golpe, a gente ainda tem muita gente apoiando com a expectativa de que vão ter eleições próximas acontecendo. Então, realmente, a seleção não é o objetivo principal em 64. Mas a gente tem medidas, por exemplo, como uma certa forma de você mostrar sua posição política oficialmente, foi o cancelamento do amistoso com a União Soviética, que aconteceria naquele momento. Em 1966, que já começa a ficar um pouco diferente. Isso é muito importante a gente pensar também, quando a gente pensa o uso da ditadura, que a ditadura vai fazer da seleção. Durante esse período, ao mesmo tempo, em paralelo, é o período que a Copa do Mundo começa a se transformar nesse mega evento que a gente tem hoje. Ela não tinha esse poder todo. E o Brasil entra como grande favorito, mas entra ao mesmo tempo com essa questão complexa. Por exemplo, são mandados 4 times para lá. Os jogadores vão ser cortados quando eles já estão na Inglaterra, né? Então fica um clima muito ruim na concentração. Os jogadores estão muita gente fala em salto alto, né? Que o Brasil já chega acreditando que vai vencer. Brasil diminui, para Portugal 2, Brasil 1, Rio 2, para a nossa seleção. A primeira Copa que o Brasil disputaria sob a conjuntura da ditadura militar foi um grande fracasso. E a derrota por 3-1 para a seleção portuguesa fez os jogadores brasileiros voltarem mais cedo para casa. E a ditadura vê que na hora dela eles perdem aquela força. E eles vão perceber isso na derrota. Então, inclusive, se propõe a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para entender o que deu errado na seleção brasileira. E quem vai sofrer muita pressão nesse momento vai ser o João Havelange, que era o presidente da CBD, né? Confederação Brasileira de Desportos, que antecedeu a CBF, naquele momento era todos os esportes juntos. E o João Havelange, ele estava desde 1956, se eu não me engano, ele foi campeão em 58 e ele foi também campeão em 62, e ele vai sentir muito essa pressão. Então ele começa a permitir essa interferência aos poucos da ditadura dentro da CBD, principalmente. Depois do fracasso de 66, né, nas mãos de João Havelange, os militares acharam de intervir na seleção brasileira e puseram ali todo o seu pessoal da Escola de Educação Física do Exército, né, e um brigadeiro, o Jerônimo Bastos, para tomar conta da seleção. Quer dizer, ganhar a Copa era uma questão de Estado, e assim foi tratada. Tinha início assim um momento da história esportiva brasileira conhecido como militarização do futebol, em que todas as providências foram tomadas para que o Brasil se tornasse campeão da Copa do Mundo de 1970, no México. É correto você falar certamente que houve uma influência muito forte. Acima de tudo, houve infiltração de militares. Acho que se você... eu acho que vai depender de cada um. Se você entender isso como uma militarização, acho que talvez seja exagerado, porque você estaria talvez englobando ali a parte de campo. E a parte de campo foi tudo menos militarizada, né? A gente teve particularmente um momento genial do futebol brasileiro. Então, falar em militarização talvez incluísse o dentro de campo e não seria correto. Agora, que houve um processo imenso de infiltração de militares no futebol e total controle de todas as estruturas do futebol, isso é inegável e indiscutível.